Mais uma vez, queremos dar as boas-vindas para mais um estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Este é o nosso vídeo número 8 desta série. Como temos vindo sempre a realçar, estes estudos têm como finalidade primordial a compreensão dos fundamentos adventistas através dos diagramas de 1843 e 1850. Recapitulando os temas das outras apresentações, nos dois primeiros vídeos fizemos uma introdução sobre a importância dos diagramas de 1843 e 1850. Os últimos 5 apresentámos a profecia dos 2520. Hoje iniciamos um novo tema que corresponde à terceira lição e que se intitula O Contínuo de Daniel. E hoje teremos a parte 1. Devido à importância e alguma complexidade que este assunto apresenta, o mesmo será exposto em 7 apresentações, ou 7 vídeos, por forma a que no fim desta lição número 3, que é o contínuo de Daniel, não existam dúvidas. Vemos aqui o diagrama de 1843. A pergunta que fazemos é: onde se pode encontrar o contínuo no diagrama de 1843? O primeiro lugar onde o podemos ver é por baixo da cruz com o 508. A seta aponta precisamente para esse local onde pode ser encontrado. Ampliamos essa área para que possamos ver com maior nitidez essa zona do diagrama. Vemos que por baixo da data de 508 está escrito tirar o sacrifício contínuo de Daniel 12. Outro lugar é por baixo do cavalo maometano. A seta verde aponta precisamente para esse local. Ampliamos também essa área em particular. Vemos aqui com mais precisão o 508 e a seguir está escrito tirar o contínuo. Daniel, capítulo 12, versículo 11. Continuemos com o mesmo diagrama e aqui diz-nos: o lugar seguinte onde encontramos o contínuo é na coluna central, precisamente acima da data de 1798. A seta aponta-nos para o local onde se fala sobre o contínuo. E aqui vemos uma ampliação de onde aponta a seta. Acima da data de 1798, vemos a área do sacrifício contínuo. Se tiverem este diagrama, poderão constatar estes pormenores. Eles podem ser baixados na internet, em português, através dos sites que mencionámos já no final dos primeiros vídeos que fizemos. Temos agora aqui o diagrama de 1850. Fazemos a mesma pergunta que para o diagrama anterior. O contínuo de Daniel também se encontra no diagrama de 1850? A resposta é: encontra-se na coluna central, precisamente à direita dos pés da estátua de Daniel. A seta aponta para esse preciso local. Ampliamos esse local e aqui vemos a seta que nos aponta novamente para o contínuo. Aqui é chamado domínio pagão ou contínuo. Continuando com o diagrama de 1850, diz-nos aqui: na parte superior central, precisamente acima do carneiro, com os chifres desiguais, podem ler-se os versículos de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14, juntamente com a palavra contínuo na primeira linha. Vemos precisamente a seta a apontar para esse local. E ampliando essa zona, e reparando na seta que está do lado direito, diz-nos o texto: o contínuo e a transgressão assoladora. Podemos ver isto claramente neste diagrama de 1850. O lugar seguinte onde se pode ver o contínuo é na explicação dos tempos no canto inferior direito dos diagramas. A seta aponta-nos para essa zona. Mas ampliamos mais uma vez o local para que possamos ver com mais nitidez. Esta zona dá-nos uma explicação sobre os tempos. Mas a seta aponta-nos para o tirar o contínuo e o estabelecimento do papado.
É precisamente nestas áreas específicas dos diagramas de 1843 e 1850 onde se encontra o tema do contínuo. O contínuo de Daniel. Há várias razões pelas quais devemos entender o assunto do contínuo. Uma destas razões é que, sem a correta interpretação do contínuo, não podemos estabelecer a data de 1844, a qual corresponde à própria fundação do Adventismo. E isto, por sua vez, destrói a verdade sobre o santuário e torna-nos numa igreja falsa. Na primeira parte diz que não podemos estabelecer a data de 1844 sem termos a correta interpretação do contínuo. Isto é algo que iremos desenvolver nos estudos posteriores. Outra razão é que nos é dito em Manuscript Release, volume 13, página 394, que cenas similares às cenas do capítulo 11 de Daniel, dos versículos 30 a 36, repetir-se-ão nos últimos versículos de 40 a 45, os quais marcam os eventos antes do fecho do tempo da graça. Para sermos mais exatos, os versículos de 40 a 45 marcam os eventos finais antes do encerramento do tempo da graça. Durante a história destes versículos, podemos ver novamente que o contínuo é uma parte muito importante para podermos traçar corretamente estas passagens que nos ilustram os eventos finais de forma literal. Existe assim um paralelo de Daniel 11, 30 a 36, com Daniel, capítulo 11, versículos 40 a 45. Por isso a inspiração diz-nos que temos que entender estes versículos a fim de compreendermos os eventos finais. Falaremos sobre Daniel, capítulo 11, versículos 40 a 45, numa outra série de vídeos que dentro de algum tempo estarão também disponíveis. Iremos agora ler as passagens bíblicas em que se encontra a palavra contínuo. O contínuo em Daniel 8. Daniel, capítulo 8, versículo 11, diz-nos o seguinte: E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O segundo lugar onde se encontra a palavra contínuo é em Daniel, capítulo 8, versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. A terceira passagem onde se encontra o tema do contínuo é em Daniel, capítulo 8, versículo 13. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Esta é a terceira menção no capítulo 8 de Daniel. Mas não apenas se menciona em Daniel capítulo 8, mas também o podemos ver em Daniel capítulos 11 e 12. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Daniel capítulo 11, versículo 31. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. Apresentava-vos aqui as 5 passagens onde se menciona o tema do contínuo no livro de Daniel. Esta verdade sobre o contínuo podemos vê-la nos diagramas de 1843 e 1850. Esta é a apresentação do contínuo na sua primeira fase, que se encontram nestes precisos diagramas. O que de seguida iremos fazer é apresentar de forma correta a interpretação do contínuo, porque os diagramas não nos dão muitos detalhes sobre o assunto, em especial o diagrama de 1843. O de 1850 já apresenta alguns detalhes.
Contudo, iremos detalhar em pormenor estes assuntos, que são extremamente importantes para nós como adventistas do sétimo dia, pois sabemos que é através da correta interpretação deste tema que se estabelece a verdade da Igreja Adventista como o povo remanescente de Deus, ou simplesmente se destrói a Igreja Adventista como o povo remanescente do Altíssimo. É fundamental que entendamos então o debate teológico acerca do tema do contínuo. Para muitos dos que não conhecem a história do nosso povo adventista, têm que saber que este tema, o tema do contínuo, tem sido um ponto de grande debate desde o início do Adventismo. E a razão é que sobre este ponto ou se estabelece a verdade dos 2300 dias e a purificação do santuário, ou se destrói. E ao se destruir, a nossa Igreja também se desmorona. No início do século XX, começou a introduzir-se uma nova interpretação acerca da identidade do contínuo, que na realidade não tinha nada de novo, pois tinha sido tomado de outras igrejas protestantes. O debate radica em se aceitar a interpretação que deram os pioneiros da nossa mensagem, a qual está ilustrada nos diagramas, ou em aceitar a nova interpretação introduzida pelos teólogos, que de facto é a que se começou a ensinar na nossa Igreja a partir de 1919. Este é parte do debate teológico. O debate é entre aceitar a interpretação original, conforme se menciona nos diagramas, ou aceitar a nova interpretação que se começou a adotar no início do século XX. Vamos ver desde o princípio o que nos ensina a inspiração sobre o contínuo. Desde logo, esta será a interpretação correta. Vejamos no livro Primeiros Escritos, página 74, o que nos diz a serva do Senhor. Vi então, em relação ao contínuo, de Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo. Mas na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. Primeiros Escritos, página 74. Vemos nesta passagem inspirada que o Senhor deu a visão ou a interpretação correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo, ao falar dos mileritas, aqueles que pregaram antes da data de 1844. A esses foi-lhes dado a interpretação correta. E como podem ver na parte de baixo em sublinhado, mas na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão ao povo de Deus. Isto é importante que fique claro, que já mesmo antes da data de 1844, o Senhor deu a visão correta aos que pregaram que a hora do juízo tinha chegado. Vamos ver agora qual era a sua interpretação do contínuo em relação aos pioneiros. Vejamos o que nos disse o fundador da mensagem, que foi Guilherme Miller, porque o Senhor deu-lhe a interpretação correta. Continuava a ler, mas não podia encontrar a palavra contínuo como aparece em Daniel. Então, ao começar a estudar com a ajuda de uma concordância e utilizando as palavras em ligação com a palavra contínuo, tirado. E por ele foi tirado o contínuo. E desde o tempo em que o contínuo foi tirado, continuava a ler e pensei que não encontraria luz acerca deste texto. Finalmente cheguei a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério de iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. E quando encontrei esse texto, quão clara e maravilhosa pareceu a verdade. Aí está. Esse é o contínuo.
ao que se referia então Paulo quando disse: há um que agora resiste, o homem do pecado. O iníquo refere-se ao papado. Então o que impede que o papado seja revelado? E vejamos agora o que está aqui a azul. Sem dúvida alguma, o contínuo tem que ser o paganismo. Encontramos esta passagem em Guilherme Miller na Review and Herald, 28 de janeiro de 1858, no parágrafo 11. Vemos então que aqui o fundador da mensagem adventista interpreta o contínuo como paganismo, pois diz aqui no texto que, sem dúvida alguma, o contínuo tem que ser o paganismo. Vemos aqui que o Senhor deu-lhe a interpretação correta. Ele foi um dos que pregou antes de 1844 e esta foi a interpretação que deu sobre o contínuo. Mas não nos fiquemos por aqui. Vejamos outra passagem referente à interpretação de Guilherme Miller, para podermos fundamentarmos mais no que estamos a falar. Primeiramente, o sacrifício contínuo pode ser entendido por muitos como os ritos e cerimónias judaicas, por muitos outros os ritos e sacrifícios pagãos. Estes podem significar a ambos, já que os judeus e os pagãos ofereciam os seus ritos e sacrifícios tanto pela manhã como pela tarde. E os seus altares fumeavam com as vítimas de animais e o seu fogo santo era preservado nos seus altares e templos dedicados aos seus diferentes ídolos ou deuses. E vejam agora o que está escrito a azul. Estaríamos completamente despistados ao aplicar esta expressão figurativa, não fosse o nosso texto e contexto a explicar-nos o seu significado. É muito evidente que quando examinamos cuidadosamente o nosso texto, tem que ser entendido como se referindo aos ritos pagãos e papais, já que está unido ou vinculado com a transgressão assoladora e realiza as mesmas atividades como que se adjudicam à transgressão papal, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Esta passagem é encontrada em Guilherme Miller, Evidências da Escritura e da História acerca da Segunda Vinda de Cristo por volta de 1843, nas páginas 40 e 41, artigo publicado em 1842. Este é outro testemunho de Guilherme Miller que fala sobre o contínuo. E, mais uma vez, ele refere-se ao contínuo como o paganismo. Avancemos agora com outro pioneiro adventista, Uriah Schmidt, a quem o Senhor também deu a interpretação correta. Leiamos esta passagem do seu livro de Daniel e Apocalipse. Pelo chifre pequeno foi tirado o contínuo sacrifício. Entenda-se que este chifre pequeno simboliza Roma em toda a sua história, incluindo suas duas fases, a pagã e a papal. Estas duas fases são referidas em outro lugar como o contínuo ou diário. Sacrifício é uma palavra acrescentada. E a transgressão assoladora. O contínuo, ou assolação contínua, significando a forma pagã. E a transgressão assoladora, a papal. Nas ações atribuídas a esta potência, fala-se ora de uma forma, ora de outra. Por ele, a forma papal, foi tirado o contínuo, a forma pagã. A Roma pagã se transformou na Roma papal, e o lugar de seu santuário ou culto, a cidade de Roma, foi lançada por terra. A sede do governo foi removida por Constantino para Constantinopla em 330 da nossa era. O que é o contínuo? No versículo 13, temos prova de que sacrifício é palavra errónea e que se acrescentou à palavra contínuo. Se, como alguns supõem, se quer falar aqui do sacrifício, ou em outras palavras, da eliminação do sacrifício contínuo do serviço judaico, que em certo momento foi tirado, não seria próprio perguntar até quando iria durar a visão acerca do sacrifício?
Esta pergunta, evidentemente, implica que os agentes ou acontecimentos a que se refere a visão ocupam uma longa série de anos. A continuação do tempo é a ideia central. E todo o tempo da visão é preenchido pelo que aqui se chama o contínuo e a transgressão assoladora. Daí que o contínuo não pode ser o sacrifício contínuo dos judeus, cuja remoção, quando chegou o tempo em que devia ser tirado, esta ação ocupou só um instante, quando o céu do templo foi rasgado por ocasião da crucificação de Cristo. Deve denotar algo que ocupa um período de anos. Esta passagem de Uriah Schmid encontramos no seu livro Daniel e Apocalipse, nas páginas 159 a 161 e página 164. Como vemos, Uriah Schmid diz que o contínuo refere-se ao paganismo da mesma forma que Guilherme Miller também afirmava. Vejamos agora outro pioneiro millerita, Josias Litz. Ele menciona aqui nesta passagem o seguinte: o sacrifício contínuo é como aparece no presente texto, mas no original não se encontra a palavra sacrifício. Isto é reconhecido por todos. Foi acrescentado pelos tradutores. A forma como se lê no original é o contínuo e a transgressão assoladora. Contínuo e transgressão ligados com um i. A contínua desolação e a transgressão assoladora são dois poderes desoladores que iriam desolar o santuário e o exército, a igreja e sua metrópole. Eles são o paganismo e o papismo, como se mostrará mais explicitamente noutro lugar. Josias Litz, Prophetic Expositions, 1842, volume 1, página 127. Josias Litz também menciona que o contínuo é o paganismo, assim como mencionaram também Guilherme Miller e Uriah Schmid nas passagens que vimos anteriormente. Passemos ao próximo pioneiro millerita, John Andrews. Foi um proeminente pioneiro de grande valor para o movimento adventista. Em memória à sua obra foi dado o seu nome a uma das mais importantes universidades adventistas. Vejamos então o que é que este pioneiro e erudito nos deixou escrito sobre a sua interpretação do contínuo. Não necessitamos argumentar que as duas grandes formas de oposição por meio das quais Satanás tem desolado a Igreja e pisoteado o santuário do Deus vivente são o paganismo e o papismo. Também é claro que a mudança de uma e de outra ocorreu durante o período romano. O paganismo, desde os dias dos reis da Assíria, até chegar o período em que ocorreu uma grande transformação que tomou o nome de papismo, havia sido o contínuo, como o professor Whiting ensina, a contínua desolação, por meio da qual Satanás se tem oposto à causa de Jeová. Encontramos esta passagem no livro O Santuário e os 2300 Dias, de John Andrews, página 34 e 35. É-nos dito então aqui que o paganismo havia sido o contínuo, ou a contínua desolação que tinha utilizado Satanás para desolar o povo de Deus. Vemos também que o pioneiro John Andrews dá a mesma interpretação como os outros que vimos anteriormente. Ou seja, a interpretação original e verdadeira, que é identificar o paganismo ao contínuo. Prossigamos com mais um pioneiro adventista. Tiago White, esposo da irmã Ellen White. Diz ele: o sacrifício contínuo e a transgressão assoladora representa Roma na sua forma pagã e papal. Deixando de lado ainda a palavra sacrifício, o texto lê-se da seguinte maneira: o contínuo e a transgressão assoladora. Estes são os dois poderes assoladores. O primeiro é o paganismo e o segundo é o papado. James White, Bible Adventism, página 127. Tiago White dá também a mesma interpretação ao falar do paganismo como sendo contínuo. Agora,
ao falarmos do instrumento eleito pelo Senhor, que foi Guilherme Miller, vemos que Guilherme Miller foi o primeiro homem na história a interpretar o contínuo como o paganismo. Todos os reformadores e eruditos, antes e depois dele, têm tido divergências nas suas interpretações, mas todas, de uma ou de outra maneira, têm sido similares. Não obstante, a de Miller foi completamente diferente. O humilde agricultor, sem educação teológica, foi guiado à correta interpretação, como podemos ler na Inspiração. Isto não nos deve surpreender, pois sabemos que ele foi guiado pelo anjo Gabriel. O método que ele utilizou para chegar a esta verdade foi comparar Escritura com Escritura. A própria Bíblia deu-lhe a resposta e der-nos-á também a nós. Vimos que a Guilherme Miller lhe foi dada a interpretação correta e a forma como ele chegou a esta interpretação foi comparando Escritura com Escritura, pois essa é a maneira que Deus nos disse que devemos estudar a Bíblia. Ele utilizou a palavra contínuo em ligação com a palavra tirar ou tirado, e vemos que isto levou a 2 Tessalonicenses no capítulo 2, onde se fala da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. O que foi tirado foi Roma pagã, para que pudesse ser estabelecido o papado, ou Roma papal. Esta foi a maneira como ele chegou a esta interpretação. Também nós, se utilizarmos estas mesmas regras de interpretar a Bíblia, vamos chegar a estas mesmas conclusões, pois esta é a maneira que Deus aprovou para entendermos a sua palavra. Neste nosso primeiro estudo, sobre o contínuo, vemos então que a verdadeira interpretação é o que o contínuo representa. Terminamos aqui o nosso estudo sobre o contínuo, parte 1. Esperamos que através deste tema tenham compreendido esta verdade, pois esta verdade estabelece a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a Igreja verdadeira de Deus. Esperamos que através desta apresentação os olhos do vosso entendimento tenham sido abertos e que a glória do quarto anjo tenha iluminado o vosso entendimento com estas verdades. As bênçãos de Deus para todos vós.